Graça e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais um episódio incrível do podcast de Outro Mundo, Podcast Zion. Hoje está conosco aqui o grande Luiz Felipe, dá um alô pra galera de casa. Fala, gente, um prazer estar aqui nesse podcast, minha amiga Larissa, é um prazer, obrigado pelo convite, Que tá? isso? É uma honra. Então, ó, desde já aqui já vou fazer a divulgação, pode? Opa! Eu vou deixar aqui meu Instagram, L Santos Oficial, segue lá, também segue lá meu selo musical, que é a Terrila Music. Vou soletrar, Eu porque ia falar isso agora, filho. a Só última vez crente que vai entender esse que eu negócio. tive aqui, a Larissa fez questão que eu soletrasse. Então, ó, Terrillah Music, ok? Segue a gente Repetindo. lá, Terrillah Music. Segue a gente lá, Terrila Music, pra vocês acompanharem também nosso trabalho. Isso aí. Vendo que um cara ousado, ele já chega já mandando merchan, né? A Nem última vez eu só precisa. falei o nome aí. Não esqueceu mais não, né? Não, não. Tem que aproveitar essa oportunidade, pô. Faltou o Bacana. telefone com DDD 27 aí também, né? Agora, vamos lá, 27 996 45 8934. Anota aí, vou repetir, hein? Isso aí. 27 996 35 8934. Isso aí, grande Felipe. Felipe, gostaria de saber um pouquinho da sua história. Hoje eu sei que você acompanha grandes nomes aqui do estado, não sei se fora do estado também. Já tá nesse naipe já? Mais aqui, não, aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Grandes nomes aqui do estado, né, da região capixaba. E queria saber como é que começou a sua história com Cristo, cara. Como é que começou a sua história como músico dentro da igreja, hoje também como produtor, hoje também Bacana. atuando como músico itinerante Como e acompanhando uma sideman. galera. Legal. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, assim, ó, eu cresci não num lar evangélico, né? Porque os meus pais, na verdade, eles não eram evangélicos, né? A minha mãe, na verdade, ela ia à igreja, o meu pai nunca frequentou a igreja, né? Mas os meus avós, sim. Meus Aham. avós sempre foram da igreja, né? Raiz assembleiana, aquela assembleia mais tradicional Do e tudo coque, mais. né? Isso aí. E a minha história começou ali, né? Porque os meus avós sempre me incentivaram a estar na igreja, então eu meio que cresci dentro daquele ambiente de ir à igreja, né? Então, assim, 7 horas da manhã no domingo, meu avô tava batendo na janela lá do quarto, acordando para ir para a escola dominical. Então, assim, a gente sempre, eu e meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão. Você A é gente mais novo ou sempre, mais velho? eu sou mais novo. Ó, A gente foi criado dessa forma, né? O meu irmão é da Maranata, minha irmã da Assembleia. Eu e minha irmã somos da Assembleia, né? Então, assim, a gente foi criado dessa forma, mas não pelos nossos pais, mas pelos nossos avós, que eram vizinhos nossos, né? E então isso foi, o meu crescimento foi ali, mas eu não tocava, né? uhum. Eu gostava muito da parte da música, né? Sempre me atraiu bastante, mas eu não tocava nada. Eu gostava muito de bateria, né? Hoje sou Hoje você tá numa parada tecladista. completamente diferente, mas tudo bem. Eu fui para um outro mundo, né? Um barulhento, para um mais silencioso. Sim. Mas a minha história começou ali na bateria na igreja, né? Porque tinha um baterista e aí a gente só via, né? Porque antigamente tinha todo um processo, a gente que não era batizado não podia tocar, né? Antigamente tinha esses costumes na igreja. Acho que não foram abolidos, né, velho? Acho que não foi, não. Isso E aí aí, é o mínimo. e aí a gente tinha todo um certo critério, né? E aí quando esse baterista ele saiu, porque ele se mudou para outro país, aí vagou. Eu lembro que eu tava um dia jogando bola na rua, da frente da igreja, Aham. e o rapaz falou: rapaz, eu quero ver jogo, você não quer tocar amanhã com a gente, não? Virou E, Severino é, lá. e aí eu falei, claro que eu quero, né? Vambora, e eu só Mas sabia já o tocava, tum-tá. não? Não, eu só sabia o ritmo, né? Que era tum-tá, e os hinos da harpa era tudo aquele ritmo, Meu Deus. qualquer música, qualquer música era aquele ritmo que rolava, né? Mas aí a prática, né? O cotidiano ali na igreja foi algo que me trouxe essa experiência, e a gente ia ali escutando a música, um músico mais experiente que tinha ia lá dando as dicas e tudo mais. E aí eu fui aprendendo. E daí sempre a minha visão foi de realmente assim, servir a igreja. Né? Pô, eu tenho a necessidade aqui, igual houve essa ausência do baterista. Tamo aí, claro que eu quero, né? Já almejava. E aí quando começou a chegar outros bateristas, que às vezes os meninos eram até melhores que eu, né? E aí eles já tinham Saía do desenvolvido. tutá, né, Isso, velho? isso aí. Já Os saía caras do tutá. já saíam do tutá, já colocavam um tonzinho ali, uns pratos legais, né? E aí foi. Que aí eu começava a abrir minha visão também para os outros instrumentos. Pô, já que tá chegando o baterista aqui, tem uma deficiência aqui no baixo. Então eu vindo da bateria e aprendi um violão,
Depois eu aprendi o contrabaixo ali, só as tônicas, né? Só... E aí eu fui fazendo dessa forma. Até que chegou o ponto do Do teclado, né? teclado. Que hoje é um instrumento assim É o que eu... carro-chefe seu, Isso né? aí, é o Você toca outras instrumento... paradas, mas Isso, eu tenho conhecimento dos outros instrumentos, até toco, né? Na minha igreja eu faço escala de bateria, eu toco também. saiu Mas do o meu tutá já, né? instrumento, já saí Já! já do tutar, mas o meu instrumento é teclado. Só que o teclado foi algo muito engraçado também, porque tinha um tecladista na igreja que ele tocava muito simples, né? Muito simples mesmo. Fazia a tríadezinha normal, e ele chegou, ei, você não quer aprender teclado não? Aí foi igual a história da bateria, claro que eu quero. Aí ele foi, me deu uma aula, e depois ele não pôde dar mais aula. Aham. Ele me deu uma aula, me ensinou mais ou menos como é que formava ali os acordes. Aí eu levei um teclado para casa e comecei a catar milho, né? Era só a Aline Barros na época, e eu comecei a colocar as músicas da Aline Barros, e ele catando milho ali, e eu ficava muito assim, eu tinha muito essa questão de, não, deixa eu tentar aqui, ver se eu vou acertar. E aí eu fui desenvolvendo. Até que Sim. aí quando surgiu a primeira oportunidade de eu tocar fora, né? Em outra igreja, né? No congresso, e aí também eu tinha ainda muita dificuldade, e aí os músicos mais experientes, os meninos já eram muito mais experientes, foram me dando dicas, não, você vai fazer isso daqui, né? Engraçado que um dos caras que mais me deu dicas no início era um baixista. Então, Como assim, cara? é, um dos caras que mais me deu dicas era um baixista, né? Que é até o Givanildo, vou até citar nomes aqui, porque Manda um abraço pra ele aí. é um abraço, tá? Givanildo, Vaninho, né? O Vaninho Bess. E ele era um cara que conhecia muito música, né? Então, assim, ele falava, ó, você vai fazer isso aqui. Ele falava as notas no baixo, aí eu ia entendendo como é que funcionava, né? Então, ele se reunia na casa dele pra gente tirar as músicas e ele ia passando. Então, naquela época era muito congresso, assim, de jovens e tal. A gente tocava muito playbackzão mesmo, nada de arranjo diferente. A gente pegava o que era música e tocava. Então, assim, aí eu fui desenvolvendo dessa maneira. Bacana. Mas aí você, quando chegou nesse rolê da bateria, inicialmente, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha, na época eu tinha acho que 12 anos. Ora, garoto mesmo. Acho que E eu tinha uns 12 para 13 anos. até chegar no teclado foi quantos anos você... Teclado, eu acho que eu comecei a tocar teclado, eu já tinha 17 anos, 17 para 18 Você ficou um anos. bom tempo na bateria, então. Fiquei um bom E tempo ficou na no tutá, não, né? bateria. E não, Ah, pô. a gente desenvolveu, né, nesse meio tempo aí, mas aí dos 17, acredito, para os 18 anos, se eu não me engano, né? Toca bateria até Hoje, hoje? toco bateria até Toca. hoje. Já deve ter uns 10 anos já que eu devo estar caminhando aí no teclado. Entendi. Não, ainda bem que saiu do tutá, né? Não, porque, Não, não, é eu isso falo aí. zoando assim, mas é porque tem. Não, mas é verdade. Tem Sim. uma galera, bicho, que você. Pô, quantos anos você toca? Pô, 10 anos, 18 anos. O cara não saiu da vergonha, cara. Isso. O cara não saiu do, 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 E do assim, médio. eu sou um tipo de músico hoje que eu sou muito observador. Então eu Aham. aprendo muito olhando ali, né? Prestando muita atenção no que o outro está fazendo. Então, às vezes, eu vou tocar bateria, aí eu já consigo, hoje, né? Executar algo que eu vi um baterista fazendo. Os caras, pô, Só no mas olho, não né? sabe. Eu falo, cara, você tem que ser observador. A minha maneira de aprender é muito assim, né? Cada músico tem a sua forma, acho que, de se desenvolver. Tem um cara que tem que parar, gastar um tempo ali no instrumento para poder ir lá executar. Aham. Eu gosto muito de parar e observar o que está sendo feito. Eu observo Show. muito, né? Em qualquer instrumento. Agora, igual instrumento de cordas, né? Que eu até toco, mas eu não tenho muito conhecimento do braço, de um baixo, de guitarra. Mas eu entendo o que o cara tá fazendo. Então, pô, não é isso aqui não. Quando às vezes eu vejo alguém tocando. Então eu sou muito assim, né? Então, hoje não tem tuntar, não. Hoje já dá pra Não, falando da história que você desenvolver. falou do tutá aí, rapaz, eu lembrei da história uma vez, né? Eu tava ministrando louvor na igreja uma vez. E era só. Só tinha eu, violão, e eu usava um padzinho em dó maior, infinito lá, e Sim. fazia um medley, né? Aí no meio, 5 minutos antes do louvor começar, não, chegou uma menina aqui com a preletora, ela toca bateria. Deixa ela tocar com você. Eu falei, meu Deus, cara. Aí já vem a menina de saia, né? Como é que você toca bateria de saia, né? Aquela saia lápis que amarra suas pernas. Aí a bichinha só sabia um toque, era pra catar pro cutu. Os 5 louvor, pra catar, truco, bicho. Foi um martírio, cara. E aí, eu ainda fiquei sabendo no final que ela se intitula baterista. Eu falei, rapaz, que vergonha alheia. Acontece muito, né? Assim, às vezes a gente até Acontece vê, muito, né? acontece, né? A Sub-Zero tá pessoa, rindo ali atrás das câmeras ali. a gente, eu lembro, Ai, deve velho. ter, isso deve ter uns 3 anos já.
eu acredito que já deva ter uns 3 anos que a gente foi tocar numa igreja. E aí tinha um rapaz que ele já tinha ido tocar na nossa igreja local, né? Aham. E ele não tocava instrumento bem, né? E Ele ele foi ficava tentar tocar o isso, quê? não. Aí ele foi Ele tocava cantar o quê? nota, ele tocava acho que violão. Meu Deus. Aí a gente foi na igreja tocar e já tava combinado, a galera que ia ali tocar, eu ia fazer o teclado. Eu tenho a prima que é baterista, né, que toca muito bem, a Alana. E aí a gente já tava programado para ir e tudo mais. E esse rapaz foi na mesma van, que foi a galera da igreja, ele acabou indo. E aí chegou que a gente foi subir para fazer o louvor, ele foi. Inventou de tocar junto. Ele subiu, eu falei, não, calma aí. Só, só que quando eu olhei, ele já tava lá em cima com o contrabaixo, eu falei, Meu Senhor, Deus, cara. Como é que eu tira falei, dali? Senhor, e a gente foi tocar a canção, ele não acertava uma nota. Porque a gente, Meu Deus. lembro que foi até minha esposa que cantou, e ela cantava a música numa outra tonalidade. Aí não sei se ele se perdeu, eu falei, Senhor do céu. E aí eu fiquei com muita raiva, porque assim, poxa, eu não chamei, a pessoa não tem um conhecimento ali, né? Não, não sabe desenvolver no Não instrumento. rolou de cantar a Não, nota, não? não rolou. Dó, Porque, tipo dó! assim, era monitoração no fone, mas acho que não tinha microfone de comunicação. Nossa, velho. E aí eu fiquei. Não E no dia mutaram que ele, não? Por que vocês não mutaram e ele? eu Dá falei um bem assim, mute, não, né? era pra deixar o menino tocar da igreja, porque o menino tocava muito bem, o que já estava lá na igreja que a gente foi tocar. E eu falei, Meu Deus. Senhor, e eu falei, meu Deus do céu. E aí ele subiu como se ele fosse realmente um músico. Até Não, eu vou perguntar aqui pro tocar. pastor Pedro. Acontece muito isso, pastor, de dar aquela diminuída, ou deixar no mudo. Tá vendo? Eu não fui leviano na minha fala aí, ó. O meu pastor fala bem assim, que quando tiver algum back vocal lá desafinado, é pra botar o microfone. Eu já Fala, vi "Não, muito, pastor, acontece mas-" muito isso daí. Eu falo, pastor, mas se a ovelha descobrir, vai ficar Ó, meio... não é pecado não, pastor, isso aí? Olha o segredo sendo revelado aí Meu hoje. Deus. Mas aí, beleza, com 17 anos você migrou finalmente pro Migrei teclado. pro teclado, isso aí. Começou a fazer os rolês aí denominacional, né? Indo em algumas Isso congregações e aí. Eu tal. comecei tocando muito em congressos, né, assim, da Assembleia mesmo. Tinha Bem muitos típico, congressos. né? Bem Congresso de típico, juventude tinha e tal. adolescente, irmãs, jovens. Aí era cada um, né, em um mês diferente, às vezes com intervalo ali de 2 meses, alguns faziam na mesma semana. Mas existia muito esses congressos, então isso me fez desenvolver bastante. Entendi. Essa tocada, não parar, começar a tirar as canções, né? Até eu começar a estudar, né? Chega um ponto que a gente também, a gente fala o autodidata, né? Aquele cara que aprende Fica sozinho. limitado, né, velho? Chega um ponto que a gente, pô, não Precisa tá dar um indo mais. upgrade, né? Eu preciso aqui mudar minha tocada. E aí eu comecei a estudar, né? Aí eu fui pra escola, depois eu fiz aula particular. Então, assim, a minha experiência assim, com aula foi só numa escola e com um professor particular, Certo. né? Poxa, me mudou bastante a minha tocada. Eu lembro que quando eu fui para um dos professores particulares que eu tive, ele falou, Luiz, toca aí. Aí eu toquei, aí comecei a tocar um monte de coisa. Aí ele falou bem assim, por que você tá fazendo esse monte de coisa na música? Aí eu, pô, é legal, né? Não, não é não. Aí ele, não, cara, Não é deixa eu não. tocar. E ele sentou e começou a fazer um negócio mais limpo e tal, e mudando nessa questão da tocada, que às vezes a gente, quando é autodidata, a gente se cria um costume de tocar e tal. E aí ele foi me dando essa educação musical. Que aí eu só fui ter Ele te quando chamou eu... de mal Isso, educado, no caso, né? isso aí, praticamente assim, não, você tá feião, isso aí que você dava, tá feião, né? Então, assim, aí ele me ensinou, né? E o meu professor que eu tive, eu comecei a estudar, tinha acho que 20 anos já, 21, ele tinha 20, algo assim. Ele era um ano mais Novo, né, novo que velho? eu. Ah, Mas, assim, era um menino muito estudado. Então, assim, eu tinha um máximo respeito por ele, assim, né? Como professor, pelo músico que ele era, pelo conhecimento que tinha. Então, assim, isso me fez muito desenvolver essa questão. sim, é engraçado que essa galera, assim, principiante, né, cara, mas com ego de avançado, eles acham que é super maneiro, né, você sujar a música pra caramba, fazer um monte de treino, né? E Exatamente. exatamente o contrário, né, cara? Exatamente. E, cara, como que foi pra você? Se você não pensou em ir pra vertente clássica, essas coisas, não? Não, na verdade, não. Assim, quando eu comecei a tocar teclado, né, eu fiz mais pela necessidade da igreja, Sim, para ser bem sincero, assim, porque hoje eu olho, né, onde que eu tô, né, às vezes a gente vai em algum lugar, a pessoa, nossa, você, às vezes eu nem conheço, né, mas a pessoa já conhece e tal, por toda a história, algum trabalho que viu, alguma tocada, algum cantor que a pessoa conhece, que viu tocando. Então, assim,
eu nunca imaginei isso, assim, né? Pra ser bem sincero, eu nunca De ser imaginei. reconhecido no que É, faz, ser né? reconhecido assim, tá inserido em alguns trabalhos que antigamente a gente só via assim na internet, fulano gravando, né? A própria Nara e Sara, eu sempre acompanhei o trabalho das meninas e hoje eu sempre gravo com elas, eu sempre tenho a oportunidade de gravar com elas. Então, assim, é algo legal, né? Hoje a gente vê assim, é algo legal. Às Sim. vezes a pessoa olha, pô, o cara que gravou e tal. E eu, então, assim, não foi algo que eu imaginei, pra ser bem sincero, assim, nunca foi algo que eu imaginei, nunca foi por onde eu caminhei. Você não tinha pretensão, então, de viver de música? Não, não tinha. Não tinha mesmo, assim. E como Queria é que tocar. rolou essa recalculada de rota que você saiu de músico hoje para produtor? Então, aí eu comecei nessa questão de tocadas mesmo, né? Fazer Começou a essas. acompanhar a galera de fora ou você ia mais relacionado aos congressos, as coisas? Não, aí surgiram aí as oportunidades de acompanhar alguns cantores, né? Tinha muito essas questões da galera antigamente nas igrejas, né? Tinha o cara que cantava, vamos montar uma banda. Então, aí chamava um guitarrista que tocava, um baixista que tocava, e a gente começava a rodar, né? Dentro do bairro, né? Aí, Sim, eu morei em Jardim Carapina, né? Muito tempo na Serra. E era um bairro que muita igreja, assim. Acho que cada esquina tinha uma igreja, né? sim. E a gente rodava muito ali no bairro, assim. E aí eu fui, né, crescendo ali, desenvolvendo, criando os outros relacionamentos que foram me colocando nesses outros ambientes, né? De hoje estar com alguns cantores que já são mais reconhecidos e tudo mais. E aí surgiu a ideia da produção. Foi porque eu também comecei a fazer alguns trabalhos, né, algumas gravações, gravava alguns teclados. Uhum. E eu falei, surgiu a ideia, eu falei, quero montar um selo. Até mesmo para gerar algumas oportunidades. Tinha meninas da minha igreja, Que tinha talento tinham e. talento. Eu falei, pô, eu quero criar algo, mas eu quero quero poder ajudar elas, mas também quero que, pô, seja algo meu, assim. E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei em duas pessoas, que é o Ronaldo e a Alana, que trabalham comigo, né? Aham. O Ronaldo, que é da parte do vídeo, e a Alana, que é da parte do marketing, né? Que faz todas as nossas postagens e essa parte de mídia em geral, assim, ela que faz. Uhum. E aí surgiu essa ideia, eu falei, vocês topam? Vão fazer. Ah, vão. Mas você já sacava de produção ou zero? Como é que era? Aí eu já sacava um pouco de produção, porque eu já vinha fazendo algumas coisas, né? Uhum. Aí alguns amigos procuraram, pô, quero. Falei, vamos fazer, pô, vão, chega aí, vamos Mas fazer. como é que você migrou para começar a aprender questão de produção? De Porque pro... até então você estava como músico ali, fazia as gravações, Sim. beleza. Mas como que você migrou? Pô, não, vou produzir também, fazer uns trampos também. Isso, aí quando esses amigos começaram a me procurar, não, vamos fazer e tal. Aí mudou um pouco a minha mente. Aí eu lembro que na época o André Dalmas, do Estúdio A, Ah, conheço o André. o André, né, você conhece? Ele assessora uma galera, ele toca muito Toca também. muito, música assim, extraordinária, um produtor muito bom, né, assim. Eu curto a linha de produção dele e as coisas mais clássicas. Ele tem uma pegada bem jazzista, Sim, assim, né? isso aí, ele tem essa linguagem, né, assim, muito pianista, Uhum. mas até mesmo da linha assim, de um samba, de um pagode, as Ele produções faz dele muito são bem. incríveis, Sim. sim. E aí ele abriu um curso uma vez de produção musical. Sim. E aí eu lembro que eu entrei nesse curso. Massa, cara. Eu falei, pô, eu quero fazer, deixa eu procurar algo. Aí apareceu o curso dele, né? Aham. E aí eu fiz o curso do André. Eu lembro que na época acho que era seis, seis alunos por turma. Só que acabou que a galera da minha turma não foi, né? Não gostou e ficou só eu. Falei, pô, Ah, maravilha, então, era eu maravilha. sozinho. Sugou tudo, cara. Aí eu suguei o André, assim, e ele é um cara muito inteligente, assim, muito mesmo. E Conheci o aí André ele, há muitos anos. e aí ele começou a abrir, eu lembro que ele abriu uns projetos, assim, aí, telona lá, né, estúdio dele. Ele abria, mostrava as pistas e tudo mais, como é que funcionava. Aí eu comecei a ficar viajando, né? Às vezes ele me mostrou projetos assim, que ele tava fazendo uma pré-produção, e aí que ele gravou tudo no teclado, né? Que ele gravava tudo no teclado. Aí eu falei, cara, não é possível. Falei, a música tá pronta, pô. Ele, não, Nem a pré, não. ele falou, isso aqui é só uma pré pra mandar pros músicos gravar e tal. E aí ele foi me ensinando essas etapas, né? De você fazer a captação, de você fazer uma pré. Então, até a minha forma hoje de produzir, quando eu tô produzindo algo, eu vou e faço tudo. Eu gravo tudo assim, bateria, baixo, guitarra, já começo a pensar nas ideias, e aí eu mano.
A pessoa, eu já mostrei música assim que a pessoa falou, hein, a música tá pronta? Não, pô, você quer só o script pra saber se você gostou da ideia. Não, pô, pra mim a música já tava pronta. Mas justamente porque eu vi o André fazendo isso, né? O André, ele era o cara que trabalhava dessa forma. Acredito que até hoje ele deva trabalhar assim. Então, assim, isso me abriu um start ali com ele, assim, nessa questão. E aí eu comecei a desenvolver isso, né? Da questão da produção. Falei, vou migrar para isso aqui também. Porque já estava tudo inserindo no mesmo Sim. mundo, né? Eu já estou tocando, querendo ou não, aí alguns cantores perguntavam, vamos produzir algo. E a gente ia, né? Aí, e quando eu fiz esse curso com o André, já tem um tempinho agora. Eu não lembro em que ano eu fiz esse Eu curso com lembro ele. quando ele foi assim uma parada muito única. Eu acho que ele nem chegou a Isso, repetir. eu Eu acho, lembro. eu acho que o André fez isso acho que uma vez, se eu não me engano. Aham. Eu acho que ele fez isso uma vez. E assim, pô, foi legal, foi legal. E eu lembro que na época eu saía da Serra, Caramba, pra você vir aqui, que é eu saía aí da na Serra Ilha dos Bentos, né? isso. É. E eu ia eu vinha de ônibus. Caramba. Então assim, era uma viagem bem longa, mas assim, o tempo que eu tinha com ele lá, pô, era muito bom, era incrível, né? Porque a mentalidade do André, pô, o músico que ele é, sim, fenomenal. É algo assim que Ele é valeu muito sinistro a mesmo. isso aí, valeu muito a pena. Então aí eu fui migrando para dentro dessa área, eu falei, vou inserir isso aqui. E aí só que a questão do meu selo, quando a gente startou isso, Tem quanto tempo já que vocês estão com o selo? a gente fez um ano agora, né? É, No início é, do é ano. mais ou menos recente, Isso né? aí, É é bem massa, cara. recente. Então assim, a gente decidiu, então, é isso aí, tem mais ou menos um ano atrás, a gente decidiu, vamos fazer. Aí a gente lançou duas canções, sim, realmente autorais. Aham. E aí, no decorrer do ano, a gente gravou vários covers, né? Lançado pelo nosso selo, a gente gravou vários covers. Você tem pessoas que você assessora dentro do selo? Tem, Tem um tem duas casting? cantoras hoje, que é a Alice Gomes e a Isabela Nogueira, que Aham. tem duas músicas delas lá já lançadas, trabalhos já lançados lá. Aí fica aí no crivo de vocês, questão de gravação, de audiovisual também, Isso aí, tudo, fica né? no nosso crivo, né? Questão de selecionar a música que vai ser gravada. A Alice já é hoje uma cantora que tem algumas músicas dela, algumas composições dela. A Isabela já não tem canções assim, então a gente faz uma seleção, né? Procura compositores que tá dentro da linha que a gente quer para ela. Uhum. A Alice já é meio que um worship ali já, né? Um worship assim mais ideia Gabriela Rocha, mais ideia Hillsong, né? A Isabela já vem mais pro pop pentecostal, né? Uhum. Aquela parada já mais firme, aquelas músicas já mais forte ali. E, cara, como que foi pra você? Que eu sei que o André é um cara que ele tem, como eu disse, tem uma linha mais jazzista, né? O piano bem evidente. E hoje você atua dentro do ramo gospel, onde as guitarras, as cordas são evidentes. De repente, um padzinho também fica ali evidente na parada, mas é mais Sim. uma guitarra ali, né? Como que foi para você imprimir essa identidade dentro do seu selo? Que hoje você trabalha numa linha mais do worship, essas coisas todas. Isso. Como foi para você selecionar o conhecimento lá e conseguir migrar para uma área completamente diferente e imprimir essa identidade? Então, porque na verdade é o cotidiano que eu vivo, né? Uhum. Assim, hoje, pentecostal, worship, é o meu cotidiano, né? Hoje, é igual hoje tem cantores que eu acompanho, tipo a Jennifer, que é aquela linha bem pop pentecostal, rola um worship, mas já é uma parada bem mais firme do que Ela é uma menina com muita identidade. Eu isso. ouso dizer que rola até uma parada R&B junto, Isso né? aí. Ela tem uma identidade muito dela, assim, mas você vê que é a música muito firme, então, assim, é aquela coisa bem. Então, é algo que eu vivo. E tem a galera também do Bill Knight, né, que a gente até gravou um projeto muito legal. Você gravou E com ele? Fez teclado? gravei, fiz os Legal. teclados Produção não, só o teclado. só o teclado. Massa. Que foi do último projeto que a gente gravou, se eu não me engano, foi o último projeto que a gente gravou. Então, assim, aí já é uma linha mais worship, né? Então, aquelas coisas ali mais de E ambiência e foge tudo. muito até do worship que tá rolando no Brasil. Tá uma cara Isso, mais gringa. Me lembrou isso. o Hillsong, pra te falar a verdade. Isso, meio que um song, meio que um Jesus Culture, e aquela linha assim, né? Bem legal Então, mesmo. assim, eu acho legal essa linha do Bill Knight, eles têm uma identidade, assim, Aham. meio única, Quebrou né? aqui o mais do mesmo. Eu achei bem Exatamente. diferentão. Tipo assim, igual a gente tem a Monique, né? Tem a Amanda, aí tem o Felipe. Então, cada um deles tem o Bruno. Então, tem a identidade ali de cada um. E eu acho isso incrível, assim, eu acho muito legal.
E mesmo quando junta assim, você vê que cada um consegue inserir ali. E quando o outro, por exemplo, quando um outro tá ali na frente, ele regendo o determinado momento do louvor, os outros respeitam aquilo e flui assim, de uma maneira É muito uma assim. pluralidade de Isso aí, identidade, de sons, né? Foi uma junção muito massa isso aí. mesmo. Então, assim, esse gênero, né, essa questão desses estilos, assim, já são meu cotidiano. Então, ficou, acho que, mais fácil de eu conseguir, tipo assim, na hora de produzir, pensar dentro dessas formas, né? Aham. O André, igual você falou, ele já é um cara mais jazzista, né, ali. Classicão, né? Ou as produções dele, igual do Do pagode. pagode, muito bom. Antigamente, aí, MPB, essas paradas, isso, ritmo brasileiro, ele é muito MPB, bom, velho. eu parava e ouvia muito, só que já não é a linha que eu vivo, né? Mas, Aham. assim, o trabalho do cara é incrível. Só que aí eu peguei a ideia dele, que ele fazia dentro desses projetos dele, né? Eu falei, eu tenho que fazer dentro do Do meu seu trampo, cotidiano, aham. isso aí. Mas vamos se dizer que assim, a forma que era feita, eu praticamente gosto muito de usar, mesmo que eu vi ele usando, né? Sim. É que depois, muito tempo eu não cheguei lá depois, acho que eu fiz curso assim. Né? Eu acho que eu não cheguei a voltar lá no estúdio dele. Eu só acompanhei os trabalhos mesmo. E hoje, assim, você como músico, cara, você não acha que tá tendo uma saturação de mercado com todo mundo entrando dentro de um mesmo segmento? Tá, Então, tá faltando criatividade? O que tá rolando? O que você acha? Porque todo mundo, cara, até ultimamente, né? Não é uma coisa tão atual, né? Pelo menos, acho que tem uns 2 anos que eu descobri essa dupla aí. Uma dupla de pentecostal, mas é worship ao mesmo tempo, né? Esqueci o nome dos caras que canta Lá Vem Como Labareda de Fogo, né? Jefferson Swellen? Isso aí. Eles são os caras estereótipo assembleiano, Sim. letras assembleianas com as pegadas de guitarra bem mesmo assim com os delays, aquela coisa meio psicodélica do worship, cara. Você não acha que tá todo mundo querendo nadar na mesma praia, querer fazer mais do mesmo? As pessoas estão esquecendo um pouco da identidade musical delas, não? Sim, eu acho que assim, a gente tem um grande problema, né? A gente conversa muito isso, principalmente nós músicos, né? Quando a gente tá com os músicos assim, que às vezes a galera mais antiga, né? Tem bastante. Parece que, tipo assim, uma pessoa abriu o caminho, né? Isso. Deu certo pra ela e todo mundo, pô, vou nadar nessa água também. É, E é isso isso aí, aqui né? que é a veia do Porque se a negócio. gente, um exemplo, se a gente pega bem antigamente, né? Assim, vamos se dizer, Diante do Trono, quando estourou aí, as igrejas só cantavam Diante do Trono, né? E as demais outras que foram surgindo, né? Nívia Soares, aí todo mundo cantava Nívia Soares na igreja. E aí, quando veio as canções acho que Hilson e Jesus Cultor, né? Acho que Jesus Cultor, ele até eu acho que veio mais um pouco antes ali do que o Hilson aqui. E aí começou a surgir essa linha. E se deixou, acho que muita galera vou colocar assim, preguiçosa, no sentido assim, deu certo isso aqui, eu vou fazer uma versão. Aí a versão deu certo. Aí Aham. estourou aqui um exemplo aqui no Brasil, uma versão e deu certo. Pô, foi legal. Então, tipo assim, a fórmula é essa. Pô, se deu certo isso aqui, vamos fazer isso aqui. E aí começaram a se fazer muitas versões, até começar a surgir, né? Igual a gente vê hoje, outros cantores dessa linha worship, né? Que já são canções autorais, a gente vê, mas com a mesma sonoridade das Sim, canções worship. Então, tipo assim, só mudou a letra, né? Ou só mudou a letra. Então a gente parou de produzir as coisas nossas, né? E começou a reproduzir o que deu certo. Mas, tipo assim, para dar certo, eles fizeram algo lá, entendeu? Então, tipo assim, eu penso dessa forma, eles fizeram. E hoje, igual você perguntou, falta criatividade. Eu não sei se é criatividade, porque tem muitos músicos bons, muitos cantores bons que fazem worship. E aí a gente se pergunta, né? Pô, será que faltou, né, criatividade? Eu acho que é mais um lance do que eu acho que comercial, poxa, isso que deu certo. Se eu não fizer a música assim, não vai estourar. Igual você comentou do Jefferson Swellen. Eles são bem pentecostais, eles cantam, eles cantando, eles são pentecostais, né? O visual deles são é dessa bem linha assembleia, pentecostal. velho. Só que aí quando eles vêm para dentro da produção, eles têm que colocar essa questão da linguagem mais worship, né? Mais britânico e... Enfim, a gente estava até conversando sobre a música dele esses dias, né? Que tinha muito o Gospel Shop, né? Que aonde você vai, você ouve aquilo. Aí eu falei, cara, eu já tô enjoado desse tribal aqui, cara. Eu não aguento mais escutar. Mas aí o problema, porque satura.
a galera satura as canções, né? Igual a gente pegou o worship, e aí saturou. Eu gosto de acompanhar muito, né? O que tá rolando, assim, fora. Sim, E aí eu comecei a escutar algumas coisas, aí não sei se você conhece a Elevation Worship, sim. a Maverick. Aí eu comecei a escutar o que, que eles estão produzindo. Aí os caras já estão mudando um pouco a É uma linguagem. sonoridade Aí diferente. já começaram a trazer o órgão para dentro da música novamente, a Os percussão, violões, os que estavam violões, esquecidos, né? isso aí, as percussões, as percussões mesmo. E aí eu vi que eles já estão mudando. Por quê? Saturou, né, cara? Saturou, então os Saturou. caras falam, não, a gente precisa mudar algo aqui. Então, eles têm isso. Aí a gente não. A gente ainda está muito. Na verdade, está saturado o chip, mas está vindo coisas novas. Tem gente produzindo coisas legais aí fora. Aí, às vezes, eu paro para escutar. Às vezes, eu estou no Spotify, eu coloco uma playlist diferente. Às vezes, não escuto nem o Captar nome. sons novos, né? Isso, às vezes, não sei nem que o cantor que tá ali, mas eu coloco. Eu começo a ver algumas sonoridades diferentes, começo a ver umas músicas com os arranjos diferentes, uns elementos ali de instrumento já diferentes. Então, isso é legal. Acho que é uma via de mão dupla esse negócio de worship. Já conversei com outro produtor aqui também no podcast e eu cheguei ao seguinte entendimento, cara. Saturou pra gente que não tá vendo as pessoas produzirem novas coisas, apenas reproduzirem sons Isso. que já foram tocados anteriormente. Todavia, eu já tive contato com um produtor secular e mandei uns sons pra ele. Mandei do Vilas Boas, mandei do Morada. Ele falou, cara, que som doido! Porque a galera do secular conhece um rock mais cru, Sim, não conhece essa vertente aí. sim. E aí é uma parada completamente inovadora por outro lado também, mas que a gente está conseguindo saturar, porque ninguém mais está fazendo algo novo, digamos assim. Isso aí. Assim, a gente pega canções hoje que a gente toca ali a música, às vezes tem 10 minutos de música. Não tem um solo, não tem um arranjo diferente, sabe? Ela segue a métrica ali do início ao fim. Então, assim, cadê a criatividade, né? Antigamente as músicas tinham introdução, aí no meio tinha aquele arranjo, a preparação ali para a ponte da música, e fazia outra quebrada para A parar pro estrutura fim. era outra, É, né? isso aí, se tinha um esqueleto da música ali bem escrito, né? Então tinha muitos arranjos, né? Então, como se posso dizer assim, eu acho que cobrava um pouco mais do músico, né? Não era qualquer um que chegava e tocava, um exemplo. Não é Sim. qualquer um. Hoje o cara vai tocar um worship, o cara precisa ter um bom som, né? Um piano maneiro, umas ambiências legais, um guitarrista tem que tirar aquele timbre maneiro, né? Cheio de delay e reverb. Mas então, assim, muitos músicos hoje também se apoiaram nisso. Muitos mesmo, assim, que foram tocar essa onda. Tem amigos meus que eu conheci, né, da época, assim, da Assembleia, os caras tocavam aquelas músicas bem arranjadas. Que eram bem complexas, Isso. né? E aí eu vejo eles hoje no chip, eu falei, rapaz, falei, vão tocar no congresso ali? Ele não vai assim tocar isso mais não. Então, assim, né, então trouxe isso, mas acredito assim, né, que não é a ideia da música worship, na verdade o estilo, né, assim, desse britânico, né, que a gente fala assim, não é a ideia deles que sejam algo assim, é questão mesmo de linguagem, né, da cultura ali que eles criaram, aquele ambiente assim de adoração, foi ali que eles colocaram, mas não para ser saturado, né? E a galera começou a saturar. Acredito que o grande problema é esse. E eu acho que em todos, eu falo assim, não só nessa questão do gospel, né? Até Em mesmo todos os segmentos. todo segmento. Eu ouvi um produtor que eu gosto muito de acompanhar, né? Que é o Dudu Quem? Borges, Ah, pela linguagem do cara, de profissionalismo mesmo, da forma de trabalho. E eu ouvi ele falar assim que, cara, eu parei de produzir sertanejo. por quê? Porque eu comecei a ver todos os trabalhos igual o Tudo meu. igual. Porque, tipo assim, deu certo. Todo cantor que ele chegava, produzia, estourava e tudo mais. O cara trouxe essa ideia do sertanejo universitário, de colocar algo mais pop, né, nas músicas. Aham. E aí todo mundo começou a fazer algo parecido. Ele falou, cara, eu cheguei no nível que eu fiz os trabalhos que deu certo. Se eu fazer isso aqui, eu vou fazer, vai estar igual. Então, tipo assim, ele não queria perder, né, até onde o que ele alcançou. Ele falou, não, eu parei, porque todo mundo começou a fazer igual. E aí ele parou mesmo. Ele não pegou nenhum artista, ele começou a produzir outras coisas. Aí ele já veio para dentro
de um pagode ali, do samba. E eu falei, cara, que doideira. Aí assim, eu falei, poxa, que doideira, né? Porque, tipo assim, a gente pensa que é só dentro do nosso cenário assim, Do gospel, né? gospel que tá Tipo, a gente saturada a parada. saturou. E não é. Então, tipo assim, aí a gente vê que é algo igual você falou. Ah, porque deu certo. Então, tipo assim, deu certo. Aí eu vi outros trabalhos dele, né? Eu falei, fui procurar outros trabalhos que estouraram, que eram outra vertente totalmente diferente. Então, assim, é porque hoje as pessoas elas têm muito medo de arriscar, eu acho. Às Eu ia vezes a falar pessoa, isso agora, velho. a pessoa tem uma identidade, aí ela se priva de, tipo assim, gravar um trabalho. Tipo assim, um exemplo, a sua música, a sua ideia de cantar é voz e violão. Aí você quer gravar, Um gravar folkzão, isso, né? um folkzão. E aí você quer gravar um projeto. Aí você vai chegar, dependendo do produtor que você for, Vai te empurrar um isso worshipão aí, o cara de fala, goela não, ei, abaixo, né? pô, isso aqui que tá dando certo, pô. Eu acho que não é mais interessante e tal. De repente você, como cantor ali, o artista ali, vai falar, pô, né, pô, o produtor tá falando, então acho que, né, eu devo ir por esse. E aí acaba se privando, às vezes, de fazer um trabalho que seria bem interessante, porque hoje muita gente espera algo novo assim, e aí se priva, porque, poxa, né, isso aqui não vai dar certo, né? Então, assim, tem esse medo de arriscar gravar algo assim diferente. Sim. Cara, eu acho que as pessoas elas estão preocupadas, na verdade, com a publicidade do que rola relacionado à música. Porque Isso. se você é um artista, e eu falo no melhor conceito da palavra, né? Que é a pessoa que vive de arte, que faz arte, que no caso é a música, ou para os compositores que compõem, né? Ela precisa ter em mente que ela precisa ser realizada naquilo que ela está fazendo, independente se vai haver, tipo assim, alguém endossando, né? Ou Sim, se vai virar uma parada hype e tal. Então eu vejo a galera no chamado, né? A gente tá falando aqui de um cenário gospel, cara. Dentro do chamado, você precisa ter em mente que você quer e vai atingir vidas. Agora, se isso vai ser sinônimo de publicidade, são outros 500. Só que as isso aí. pessoas hoje querem os dois. Quer atingir, quer, né, fazer algo para Jesus, ou nem quer, só quer o grande público mesmo Sim. e virar alguém com notoriedade. Cara, eu vou falar para você, como musicista e como cantora também. Antes eu ficava um pouco receosa sobre tomar decisões relacionadas a estilos. Porque, cara, eu gosto de música boa, universal. Uhum. Se é samba, se é isso, se é aquilo, não interessa. Eu gosto de música boa. Então eu acho que a gente se rotular dentro de um padrão é você limitar muita coisa que tem dentro de você. Há Sim. uma pluralidade dentro dos músicos, dentro da igreja, muito grande. Então a gente vê dentro das assembleias, tem na assembleia que canta worship, canta Lauriette, canta corinho de fogo, canta tudo. Isso, é minha igreja. Não, é uma parada super eclética. Então você querer privar a pessoa, limitar a pessoa dentro de um segmento é loucura. Hoje mesmo eu penso dessa forma. Eu cheguei a compartilhar com você o trampo lá, né, que Sim, eu gravei. Era uma linha mais rock. Não vou nem botar worship, né? Acho que tá mais uma linha mais sim. rock. Pop rock, digamos assim, meio alternativo, com umas pitadas, obviamente, de worship no meio. Mas hoje já tô na pegada de gravar outra parada no ramo de sertanejo, Sim. né? Não. Ó, o Sub-Zero tá meneando cabeça pra mim. Larissa Pisadinha aí, ó. Já tem Aí o nome também do. não vamos esculhambar o negócio, velho. Pera aí. Porque quando a gente fala sertanejo, a primeira coisa que você vem na cabeça é sertanejo universitário. Eu, particularmente, não curto essa modalidade. Eu gosto de coisas regionais, antigas. Aquela parada na viola, violão e Sim, voz tal, bem mais puxado para um sertanejo com folk junto, né? sim, legal. Então, essa é a ideia, né? Então, acho que dentro de uma pluralidade de tantos sons, cara, acho que a gente se limitar dentro de uma coisa só é meio tosco. E eu acho que tá faltando isso no cenário gospel. O pessoal tá vendo o que tá dando certo lá fora e faz versão de música aqui, aí explode. Cara, eu li uma matéria de alguns compositores americanos, né, falando que eles estavam orando a Deus para levantar compositores brasileiros. Porque tudo que acontece no Brasil é espelho do que acontece lá Sim, fora. isso aí. O pessoal pega a versão da música, faz a versão da música aqui. Então eles falaram que eles estão cansados, estão orando a Deus para que Deus levante compositores aqui no Brasil, para que nós possamos fazer o nosso e não ficar copiando, fazendo versões, né, daquilo que deu certo lá fora. Isso aí. Esse dia eu tava até escutando um podcast, né? E aí o entrevistado, ele respondeu, né? Eu acho que era o Fábio Pozan. E Ah, ele tá. contou É que o ele. batera, né? O baixista, né? Baixista. E aí ele tava no. Acho que no Descend, né? Aham. E aí ele escutou
um gringo falando justamente essa questão. Ele falou bem assim, né? Perguntaram, né, o que que ele achou e tal. Ele falou bem assim, a gente só viu as nossas músicas sendo tocadas em uma língua diferente. Nossa, é. Tipo assim, a gente queria ver algo de vocês, né? Algo daqui do Brasil, e eles não viram. E de fato não viram, porque as canções que a galera cantou lá, algumas eram versões, alguns eram a linha, o chip que, igual eu te falei, com as letras autorais de cada cantor ali, mas dentro da mesma linguagem, tipo assim, então quando a gente fala assim de Brasil, pô, o que que a gente trouxe, né? Assim, igual assim a assembleias, a Batista, então sempre teve assim essa cultura muito forte, até mesmo relacionada à música. Então assim, se perderam para tipo assim, não, isso aqui não Querer dá copiar a certo, parada vamos, gringa. vamos fazer isso daqui que tá dando certo. E aí quando aconteceu uma situação dessa, eu falei, pô, será que a pessoa não coloca, né? Então assim, até legal, porque igual eu vi um trabalho agora do Morada, que eles fizeram algumas Ah, eu ia comentar isso, fizeram versões. Esses isso, caras são fizeram demais, versões velho. com as canções Nossa. antigas, é uma banda que eu respeito, assim, demais, assim, eu curto Eles muito são eles. brabo, tá doido. E aí eu vi, né, a gente até tocou agora recentemente com a Estel, uma versão deles, né. Os caras se desafiam. Isso aí, eu Isso aí que eu falei, achei legal. quando eu parei pra escutar, eu falei, Da não, onde isso esse aqui cara é, tirou esse arranjo, da onde né? esse cara tirou esse arranjo, esse som, né, porque, tipo assim, mudou, assim, os caras fizeram uma linguagem maneira, Repaginou, né? repaginou, pegaram as canções ali antigas, e, poxa, um exemplo, na ótica, de repente, de alguns ali, quando eles apresentaram o projeto, não, isso aí não vai dar certo, não, pô. Não, achei Pô, super vocês já vêm inovador. dos trabalhos maneiros, um worship que vocês gravaram, projeto assim, assim, a música estourada, pô, vocês vão vir gravar essas canções Achei antigas, com inovador essa pra língua. caramba. Então, assim, os caras inovaram, eles não tiveram medo de, tipo assim, né, pô, vou aqui me arriscar. A gente, pô, já tem uma carreira já, a gente já lança algo que é estourado, depois a gente fazer isso. Um exemplo, a gente vai se queimar, né? Não, eles não tiveram esse medo. Né? Quando eu vi o álbum, eu falei, cara, que álbum maneiro. Na verdade, eu acho os caras super espirituais. Eu vi um negócio, um relato lá do Brunão, né? Que, pô, a banda tava no auge, aquele negócio, agenda pra lá, pra cá. Ele falou que sentiu um comando de Deus. Para. Eles Isso aí. estavam em hiato até o momento. Hoje que eu vi que eles voltaram, retornaram com as Isso. agendas. Eles estavam parados tempos. Eu acompanhei essa história, assim, né? E eu respeitei muito eles mais ainda quando eu ouvi, né? Eu assisti eles mesmos falando sobre isso, né? Que até teve um carnaval, né? Ele falou, "Rapaz, né, na época do carnaval a gente estava em vários retiros, a gente não parava. A gente só voltava depois de todo esse feriado de carnaval, então que a gente voltava para nossas casas. E aí ele falou bem assim, e dessa vez foi diferente, porque nesse tempo, nesse feriado que tinha, a gente estava na nossa igreja servindo lá no culto de crianças, porque estava tendo vários eventos na igreja. Sim. Às vezes estava no culto, às vezes estava servindo no culto de crianças e tudo mais, ministrando ali para criança. Eu falei, entendeu? E igual você falou, moço, eles são espirituais, então assim, Eles são homens de Deus, cara. a maturidade deles assim é incrível, né? Porque quem é um músico hoje, exemplo, que tá no auge, né, um artista, poxa, fazendo várias agendas, Vai parar, né? sente, tipo assim, mesmo que Deus falou assim, para, e tem gente que ainda É não verdade. segue, né? Eu vou forçar aqui, eu vou, porque Ah, mas é por isso aí que a gente vê algumas pessoas que eu chamo de estrela cadente, velho. O cara. Auge e tal, tá lá no top dos streams, daqui a pouco tu acabou. Só isso aí, passageiro. Porque são pessoas que, cara, eles estão em busca de fama. E quem carrega um chamado precisa ter sensibilidade espiritual para os tempos e estações. Porque, cara, Deus não fala assim só com morada. Tem certeza que outros ministros, eles se recolhem em algum momento. sim. Porque no momento que você tá muito, cara, no cume, no pico, no auge, daqui a pouco, cara, você perde a sensibilidade da voz de Deus e você tá lá sozinho. E aí, quando você tá lá sozinho, tu toma uma pernada. Isso aí, eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Já que a gente tocou nesse assunto, né? E até mesmo da parte espiritual, né? Eu vi um Porque quem amigo tá dizendo, doando o tempo todo vai ter tempo pra estar com Deus que isso horas? aí, eu ouvi um amigo dizer assim, né? Até mesmo quando a gente conversa muito sobre essa questão de música, às vezes a gente discute muita técnica, né? É o se portar. Aí teve uma vez que esse amigo meu falou bem assim, cara, acho que eu perguntar para um músico que já tá tocando dentro desse segmento gospel, né? Eu não preciso nem falar com o cara sobre vida espiritual, né? Eu acho assim, eu falo, pô, é o mínimo, né? O cara tem que ter uma vida. E a gente conversou algo que é fato. Os artistas que a gente fala, né? Os ministros, cantores que dão menos trabalho hoje, assim, nesse sentido, assim, que você não vê envolvido
alguns escândalos. São pessoas que fazem o quê? Que tem a sua igreja, que também serve ali na sua igreja, Uhum. né? Que está inserido ali debaixo de uma cobertura, quando ele não é o pastor, né? Enfim, esses são os que não dão trabalho. E que não toma pra si essa patente de estrela, de tal, né? Igual, Isso, cara, tipo assim, um cara que eu tive a oportunidade foi algumas vezes na minha igreja e eu vi o cara sendo gente da gente, foi o Anderson Freire. Outro dia eu tava no shopping, o cara tava lá sozinho, andando, olhando as lojas, tranquilo e tal. Então tem gente que toma pra si essa patente de estrela, o cara não sai nem sozinho de casa, tem que estar com segurança. é Querido, isso você aí. é um comedor de arroz e Eu feijão, já né? vi artistas assim, né? Eu já vi cantores de igreja que faz agendas assim locais que se portaram assim de uma forma, eu falo, Exigências nível Rock in Rio. tipo, você fala, não, tipo assim, como assim, né? Eu converso muito com a minha esposa e eu falo assim, né? Eu vejo algumas coisas se caminhando assim, né, para uma direção, eu falo assim, poxa, eu fico assim, não é possível, cara, que uma pessoa consegue chegar no nível ali e ela tem que mudar, tipo assim, né? Poxa, eu sempre comi um pão ali com mortadela e, tipo assim, se eu for Aí na tinha que exigir igreja, o camarim com. aí se eu for na igreja, o cara me dá um pão com mortadela ali, eu vou Não falar quer aqui, não. irmão, isso aqui eu não como. Até ontem eu tava comendo É. porque, tipo assim, o que que mudou? Então, assim, são algumas coisas que não entram na minha cabeça, porque aí é algo particular, eu falo, não, Não, graças a Deus, Deus tem essa visão, filho. então, assim, eu penso muito isso, né? Eu tive algumas experiências também com cantores. Eu fiz uma agenda com Samuel Messias na Serra, e aí eu toquei, e eu tive com ele um dia antes também, que ele veio ministrar, e o Ronald, tecladista dele, a gente tem um contato ali, né? A gente conversa. Ele Uhum. falou, pô, vamos lá na agenda. Aí eu fui, e é um cara muito simples. Muito simples, e aí eu respeitei, porque às vezes a gente tem uma visão do cara assim, né, no Rio, tipo, será que o cara é Não, de estar calejado de tanto ver isso aí de coisas tanto também, ver né? coisas? Aí eu respeitei muito ele, porque o cara é muito simples, tá ali, conversa, não tem essa. O que tá aqui para todo mundo comer, o cara come. Igual você falou do Anderson, né? Uma pessoa extremamente simples. Eu falei, cara, é isso. É isso, não é porque eu tô hoje no nível, é porque. E eu acho que isso não. A pessoa já tem que ter isso na mente. Não é porque eu sou bom, é porque Deus tem me permitido chegar onde eu cheguei. Existe um propósito para eu estar ali. Sim. Eu acho que a pessoa ela precisa entender isso, né? O artista ele precisa entender isso. Ele não está ali só para cantar. Ele tem Geralmente uma entende, missão. mas esquece, né, cara? É, Esse que ou é se o. perde no caminho, é É, igual você falou, precisa se ter um tempo dele sentar para ouvir claro. também. Quando não se senta para ouvir, o que você tem para falar, né? Sim. É o que a gente fala de pregador. Se você não senta para ouvir, o que você vai ter para falar para a É um igreja? jargão muito certo, cara. É muito certo. Então, assim, é igual hoje eu faço muitas agendas fora, né? Só que eu sempre tô na escala de uma igreja. Sempre tô Não tocando. deixa de servir ali. Isso, eu conheço músicos que não. Tipo assim, Só só voando. toca fora e vai na igreja dele. Quando vai na igreja dele ali, mas não participa. Uhum. Só que, aí, igual eu te falei, muitas das vezes são pessoas que geram dificuldade, são pessoas que dão problema, são pessoas que você vê que sempre tem alguma coisinha ali. Porque às vezes não tem esse coração também né, de estar ali inserido debaixo da cobertura, entender. Eu já. Eu, aconteceu uma situação comigo do pastor falar bem assim: você não vai tocar fora. Tem que obedecer, querido. E Tá aí, debaixo tipo do. assim, aí o cara me ligar, então a agenda aqui, tá, mano, Não eu não posso. posso ir, tá? Felizmente, tá? Pastor aqui, então eu vou obedecer aqui e tudo mais. E acabou, entendeu? A gente tem que ter esse Sim. coração. E é uma linha muito assim, é muito perigoso, né? Quando a pessoa ela alcança, né? Deus permite que ela chegue ali. Ou E a senão gente você tem chega no isso, profissionalismo e isso não aí. no ministério Isso mais. aí, aí Vira quando você chega no, profissional. no profissionalismo e tal, eu falo, cara, se é para ter essa mentalidade, nessa postura, vai tocar no secular. É, Faz o que quiser, o cara ali vai te cobrar só seu profissionalismo. Você tá ali verdade. só para você prestar seu trabalho. Agora, a partir do momento que a gente né, tem um chamado ali, um ministério, o que eu preciso entender é que eu tenho um propósito ali. Eu não tô ali por estar, né? Eu não tô Sim. ali só por tocar, né? Então, até que eu converso muito com as pessoas que caminham comigo, né? Hoje eu tenho feito muita direção também musical, alguns projetos que eu tô, Legal. né? E aí eu faço, às vezes o cantor fala, monta a banda aí, seleciona a banda para mim.
E as pessoas que caminham comigo, eu já falo bem assim, cara, você tem que tomar muito cuidado com o seu testemunho, né, com o que você está fazendo, porque você está ali, tem o nome de uma pessoa, é um Tem ministério, toda uma equipe por né? trás, né, Hoje eu velho? vou aqui tocar com a Larissa. Não é o Luiz que está tocando com a Larissa, é o cara que toca com a Larissa Oliver. Não é o Luiz, é o cara que toca com a Larissa Oliver. Então, assim, É o nunca nome de é outra o seu pessoa em jogo, ministério. é verdade. Eu falo assim, tem que ter muito cuidado, né? E aí, quando a gente fala do cara ainda que tem a igreja dele, é o ministério local, é o ministério do cantor que ele está acompanhando. Então, tem que ter um equilíbrio muito grande dessa parte profissional e espiritual, eu acho. Que tem que funcionar assim, Sim. é a minha visão. Cirúrgico. E agora eu vou chamar a hora mais aclamada deste programa. Não é a voz de mestre dos magos, nem Munra. Fala com a gente, oráculo. Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, só abrindo aqui um parênteses rapidinho. A Larissa ela me chamou de Sub-Zero porque eu tô meio gripado e por isso que vocês estão. Coloca a ouvindo foto minha... dele na edição, para o pessoal saber o que, que é, né? Não. Se for crente, nunca jogou Mortal Kombat, é complicado. Ah, que isso. Então, assim, aturem a minha voz zoada, pelo menos por alguns míseros instantes. Vamos lá, Luiz Felipe Aguiar. Quem pegar essa, pegou. Vamos lá. Você prefere um pad simplão ou curte, né, a famosa banda de um homem só? Aqueles caras, né, que tocam com teclado, que no teclado tira som de bateria, sanfona, baixo, guitarra, cachorro, cavalo, passarinho, trovão. Qual que você prefere? Se tiver o som de uma pessoa gritando também, aí eu gosto mais ainda. Já deu pra vocês perceberem, né? Qual que é o estilo dele. Mas, por aí, eu que sou um tecladista que gosto de usar 2, 3 teclados, você já... Cara excêntrico, bicho. Você tá na banda dos anos 80, bicho, pra fazer isso? Eu tocando Assim, worship só, para. Eu não gosto. Às vezes, quando eu vou usar um teclado, ele tem 8 timbres junto ali. Então, acho que a resposta aí eu gosto dessa coisa assim, mais cheia, assim. Não, legal. Nasceu na época errada, velho. E com Né? microfone, e com microfone, eita, e Ops. com microfone ele fica bem assim. Só na pisadinha. Rapaz, tô até pensando em colocar uma correntezinha no meu teclado, pra quando eu vou tocar, pendurar Ah, ele que aqui. poser, É isso bicho. aí. Boa, boa, boa. Outra pergunta. Você já conheceu algum cantor ou cantora, né, que levam aquele músico de estimação a tiracolo? Por exemplo, né, a pessoa tem um tecladista lá que acha que é o melhor tecladista do mundo, leva ele, só que aí na hora lá você vê que o cara não toca nada. Olha, tão polêmico aqui. Não, já sim, eu já tive essas experiências de um cantor, né? De levar essa questão, né? Por isso que hoje eu gosto muito, assim, eu falo, hein, eu quero levar minha banda. Ou quando eu já conheço as músicas do cantor, eu já falo assim, mas já aconteceu de eu ir, assim, meio chateado, porque eu já sabia que, às vezes, um baterista, às vezes o baixista ali é igual um músico da minha igreja fala, era só queixada, né? O cara não acerta, ou o cara faz muito gospel shop, ou o cara não segue a música ali, né? De repente, até eu já tenho sido esse músico, né? E eu... Teve surpresa também, né? Teve situação de surpresa isso também, aí. como você contou aqui com É o isso baixista que subiu sem ser convidado. Né? eu já peguei isso também, às vezes um músico lá tocar que nem foi convidado, então... E quando Cadê ele? Pode acontece- assistir que isso aqui não, né? E Meu? quando acontece algo assim, aí você faz o quê? Você deixa o cara tocar e vai assim na gravação, ou você dá Muta. aquela mutada de boa, fala, não, tá saindo, tá chegando aqui legal. Tá bom. Confia. Quando eu vou acompanhar o cantor, assim, quando tem o exemplo, que tem alguma música ali que eu já tenho alguma certa intimidade, eu falo, pô, não dá pra... Pô, sério mesmo, você trouxe Despluga tal o cabo pessoa... de leve, despluga o cabo ali de leve, velho. Desliga ali, né, corta ali o som, né? Mas quando não, eu respeito muito, né? Às vezes porque o cantor me convidou, então às vezes eu sou convidado ali, né? Eu não sou um músico oficial da pessoa, então eu tenho que apenas aceitar, né? Eu choro depois, mas... Rapaz, eu choraria na hora mesmo, velho. Chora ali. É igual aquela frase dos pinguins de Madagascar. Apenas sorria e acene. Isso aí, sorri a cena.
Vamos lá. Gente, eu tô gostando muito desse programa de hoje, porque eu acho que o nome desse programa deveria ser Massacre ao Worship. Não, gente, eu não tenho nada contra o chip, não. Não, eu também não. Mas é porque realmente tá chato. Domingo agora, inclusive, teve um período, no final do nosso louvor, aqui da igreja, teve um período que a pastora ela fez um apelo, né? E a tecladista mais linda do mundo, assim, Grande Lorena. eu tenho que puxar a sardinha. Ela simplesmente colocou um pad e foi. Infinito. E acabou. Colocou o pad lá e até saiu. Eu acho que ela foi embora. Deixou a parada rolando. Deixou rolando lá. E, assim, a igreja toda veio no mover, né? Foi muito lindo, mas, gente, enjoa. Enjoa. Vamos Ô, mudar, cara, não né? critica Vamos- não. Quando o pessoal quer fundo musical pra pregação, eu deixo no dó 50 minutos. Só tá no celular, né? Lá no YouTube. Né? Larissa. Pede em dó. Eu tô quase mutando o seu microfone. Brincadeiras à parte, vamos à última pergunta que eu separei aqui. Quando te apresentam alguma música nova, algum projeto diferenciado, você é daqueles que curte a obra no geral ou fica tipo, nossa, que produção louca, olha esse efeito, nossa, olha esse contratempo. Você é o tipo do cara que fica analisando o que um produtor fez ou você fica analisando a música em geral, letra, ritmo, arranjos? Então, eu gosto de... Eu aprendi a observar a música no contexto geral. Perdão. Tanto letra, quanto arranjo, né? Quanto a interpretação também do cantor. Né? Eu aprendi a observar a música dessa maneira, né? Mas há situações igual... Eu já peguei uma música que... Aí o cantor me pediu uma força e tal, eu fui lá e fiz a pré-produção, igual eu falei com a Larissa aqui mais antes, né? Mais cedo. Eu falei bem assim, que eu gosto de fazer todo o script ali, né? Bateria, baixo e tudo mais. E, cara, ficou incrível, tá? Ficou maneiro. Rapaz, as músicas não vou conseguir tocar isso não, que eu coloquei muito aquela... Era uma música muito pentecostal. E aí eu coloquei muita coisa tipo Lauriette, Orquestra, né? né? Tipo, Lauriette, aquela coisa ali, muitas cordas, muito arranjo. Um cachorro no fundo. Entendeu? Colocar a pessoa gritando lá, a ambulância. Mas a música tinha muito arranjo e tal, e eu curto, né? Eu curto muito também. Como bom assembleano, né? Não tem Como bom jeito. assembleiano. E aí eu fui e fiz a música e tal, aí passou-se o tempo, ele foi fazer com outro produtor, né? Eu falei, tudo bem, cara, foi fazer. Até brinquei, falei, rapaz, eu vou te cobrar muito caro se você me chamar pra gravar o teclado. Falei, vou te cobrar muito caro mesmo. Tipo assim, uma quantia que você não pode me pagar justamente pra você não me chamar. Não que eu tenha ficado chateado com ele, não. Ele vai saber que é ele aqui, eu acho. Rapaz, esse programa de hoje tem várias citações aqui, a gente vai ter que rolar uns cortes. Mas assim, e aí quando foi me perguntado em relação à música, quando eu recebi, eu tinha meus pontos a destacar, né, em relação ao arranjo, porque eu já tinha feito uma pré, e eu acho que ele mostrou essa pré pro outro produtor, e o cara fez meio que uma linha, mas não tem quando você espera, fala assim, cara, falta. Para esse tipo de música, falta isso aqui. Só que eu falei, não vou expor, não. Não vou expor minha opinião, não, porque, tipo assim, já era algo que eu tinha pego para fazer, eu vou para outra pessoa, e eu não achei interessante dentro da linha da música, né? Não tô falando que foi ruim, tipo assim, era pra linguagem mesmo da canção, Sim. não, as ideias do arranjo eu achei que não ficou tão interessante. Mas eu falei, aí ali foi uma situação que eu não expus minha opinião, justamente para não, de repente, não criar um conflito, né? Do produtor achar que, né, até mesmo porque eu não estava envolvido. E às vezes quando eu faço essa questão de produção, que eu vou gravar algo assim, ou eu gosto de estar num projeto em que a gente tem liberdade, igual o Bill Night que a gente gravou. É um projeto em que todo mundo colabora, né? Pô, dá ideias, o que você acha disso aqui? Ah, isso aqui não ficou legal, né? Pô, não ficou legal esse teclado aqui. Pô, legal, mas então vamos testar outra coisa. Agora, quando eu vou gravar algo assim, principalmente quando eu peguei essa música e eu fiz o arranjo principal, assim, não, quando começou, eu que fiz o arranjo, né? A princípio, né? Eu fiz arranjo ali, aí eu já criei, assim, essa resistência, assim, se eu compartilhar, vai achar que, poxa, porque eu não estou produzindo, né? Então, nessa situação, eu não compartilhei da minha opinião, justamente para evitar esse conflito, né? Às vezes a pessoa achar que é porque eu não estava inserido, né? Mas ele até me chamou para gravar o teclado, cara. Eu falei, mano, eu prefiro não.
Porque a minha ideia já tá na mente da música e eu não vou conseguir colocar isso dentro da mente do produtor que tá fazendo. Então eu prefiro que ele Sim, faça, deixa, né? deixa fluir com o cara. Mas respondendo essa pergunta, eu gosto de observar a música assim, no âmbito geral, letra, arranjo, né, e interpretação. Finalizou, Sub-Zero? Finalizou e tem Aqui mais encerra não? a minha parte. Eu tenho muita coisa para comentar, só que já tem 1 hora de programa, né? Então, assim, A gente tem mais 3 horas. vamos gravar outros programas aí. Já fica Muito até bom. aí, ó, a chamada para outras edições. Beleza? E aqui encerra a minha parte. Só lembrando mais uma vez, como é que é o nome lá do seu selo? É Tequila? Tequila. Tequila não, rapaz? Tequila Music. Isso aí, muito obrigada, Sub-Zero. Tá soltinho hoje. Você viu? Tá soltinho demais. Você até com medo da próxima pergunta ali, né? Cessou, cessou. Mas, cara, muito bom te ter aqui hoje. Muito obrigado pela Obrigado. contribuição aqui hoje. Foi muito bom Foi um prosear com prazer. você. A gente ficou mais falando, né, sobre a questão musical. Toda vez que eu trago produtor aqui, velho, é desse jeito. Fica esmiuçando Isso é as paradas legal. aí, mas é muito bom trocar figurinha, cara, com músico. E pelo menos eu tive aqui a percepção de que eu não tô sozinho aí nesse rolê, de que eu tô achando que a parada tá meio saturada no worship, né? Sim. Mas sim, até quando a gente fala como é que é o nome ali Do quê? dele? Como é que Luan, é? Luan Oráculo? Oráculo. Então, assim, ele falou algo interessante ali, né, do worship, né, Massacre Worship. Mas não, eu tava agora recentemente com a Esté Salazar, né, o Vinícius me chamou para estar dirigindo ali ela dirigindo a banda numa agenda que a gente fez agora em Aracruz, que ele não ia poder estar. Uhum. E o Vinícius, ele é um cara muito detalhista, o Figueiredo, né? Figueiredo. E aí a gente chegou pro ensaio e, tipo assim, tinha algumas canções bem mais worship e tem as músicas dela, né? As músicas do projeto dela. E aí quando a gente sentou para fazer um ensaio com ele, né? Aí eu montei a banda, a gente chegou para fazer um ensaio, aí ele foi bem detalhista. E aí mesmo que tinha algumas canções worship, as linguagens, as acentuações que tinha ali, a forma em que era interpretado, ele tinha uma maneira de funcionar. Então ele já interpretava aquilo de uma outra forma, né? A música já era conduzida de uma outra forma. Não seguia um padrão, né? Que a gente já está acostumada. Então, assim, até mesmo as músicas da Esté, ela tinha uns lances de bateria que, tipo assim, a gente olhou assim, né? E falou, não, o cara só fez isso daí só pra ele tocar, não tem? Tipo assim, aqueles quebra que, tipo assim, mano, isso aqui não vai estar na minha cabeça, não tem? Eu acho que o baterista que foi substituir ele, que foi tocar no lugar dele até, que eu levei, eu falei, mano, acho que esse cara deve ter ficado chorando, assim, a noite inteira, porque, tipo assim, as músicas eram bem trabalhadas e o Vinícius é muito detalhista, né? Então, assim, eu vi ali que principalmente dentro do projeto dela, ele tem muito esse cuidado, né, com a interpretação, com algo assim, é algo diferente, né? Por mais que quando você vai ouvir ela ali ministrando um worship, né, uma canção worship ali, é diferente, porque as colocações que ele faz, os lances de bateria, um arranjo de banda, tal, é tudo muito bem pensado que ele Massa, faz, né? cara. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, né? A gente vem conversando muito nos últimos dias, assim. Então, assim, é uma experiência bacana, porque a cabeça do cara é outra, assim, ele sai, né? Então, assim, a quebradeira toda lá do Israel, né, e tudo mais. Então, assim, eu aprendi muito, assim, no dia que a gente teve ensaio, justamente por causa disso, assim, alguns detalhes e tal, que às Esses vezes... caras estão em outra instância, né, Isso aí, mano? os caras estão Os no caras nível que, estão tipo num nível assim, que... aí a gente senta e aprende, né? Não, você tem que sentar e E, ficar, tipo calar a assim, o boquinha. cara fala é lei, né? Então, tipo assim, é muito legal. Então, foi uma experiência, né? A gente falou muito sobre o worship hoje, né? Sim, Mas foi uma experiência que eu vi que a tocada é outra, entendeu? O projeto é outro, né? Então, eu aprendi que eu preciso ter essa maturidade de entender como o projeto funciona. Não é porque a música é assim, não é porque eu toco ela assim, que eu vou chegar com o cantor e vou fazer assim. sim. Eu preciso entender como é que funciona ali o projeto dele. Eu preciso respeitar. Eu preciso ter... Pô, mas eu vou tocar um acorde e segurar? Sim, você vai tocar um acorde e segurar, irmão. A bateria a bateria é tuntar? É tuntar. Entendeu? Aquele tuntar foi pensado ali, né? Entendi muito. Ele falou muito sobre isso, assim. Essa questão, cara, o surdo não tá ali à toa. Aquele bumbo ali não tá à toa. Foi pensado. Então, assim, às vezes a gente tá ouvindo, como você falou, o OSP, né?
ele trouxe aquela linguagem, só que às vezes a galera toca aquilo ali assim, ó. Sim. Passadão assim, batido e tal, tá rolando o clima, tá rolando o pad, né? Vambora. Tá, vambora e tal, né? Espírito de adoração ali. Mas quando a gente tem essa experiência com pessoas assim, aí você vê que já muda. Falta isso aqui, tem essa nota aqui. Esse bumbo existe aqui, ele tem que ser tocado. Então, se você não fizer, irmão... Então, tipo assim, isso falta na música, muda. Então, isso é uma experiência legal que eu tive, né? Pô, Esse cara, final de parabéns semana. por estar entrando agora nessa instância, né? Então, assim, é uma baita responsabilidade, mas, assim, a experiência é muito grande, né? Sim. Assim, poxa, você vê como um projeto funciona, assim, bem organizado, né? Tudo muito bem pensado, né? A gente tocou um medley lá, pentecostal, que tem umas ideias meio worship, mas tem umas quebradeiras lá que eu falei, cara, como é que o cara pensou nisso? Tipo assim, não tem? Então, assim, é muito legal essa questão de você entender muito, assim, o projeto e respeitar. Ele é Sim. algo que fez algo dela, né? Um projeto dela ali, e funciona assim, e funciona muito bem. É diferente. Sim. Poxa, é diferente. Você vai ver que é uma administração que vai, é diferente. Você vai ver as canções sendo tocadas de uma forma diferente. Então, isso eu acho isso muito legal. Aí não é igual, né? Tipo assim, por isso que eu... Aí, é por isso que eu curto. Tipo, a Jennifer tem uma pegada dela ali. Hoje, igual fiz com a Esther já algumas agendas, é uma pegada ali. Bill Cada um tem Knight, sua isso, identidade, né, velho? é uma pegada e tal. Então, isso me fez transicionar ali, né? E abre, né? Se Isso, ficar abre um na leque. mesma Isso é muito parada não legal. dá. É isso aí, cara. Velho, muito bom te receber aqui hoje. Obrigadão. Cara, obrigado por esse tempo de qualidade. Queria Foi que uma você honra. deixasse novamente o tag do seu Instagram, da sua gravadora e seu telefone com o DDD 27. Perfeito, ó, vou deixar aqui. O meu selo musical é Terrilla Music. Vão lá. Tehillah Music. Segue a gente lá. Segue o meu perfil também particular, L Santos Oficial. E meu telefone de contato, 27 99645 8934. Precisar de um tecladista aí para soltar uns pads, me chama. Pode repetir aqui o número? Repete. 27 99645 8934. Yes, isso aí foi Podcast Zion hoje com o grande Luiz Felipe, produtor musical. E você que nos assiste, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de nos acessar lá no @tv_ibms ou também no www.tvibms.org. Não se esqueça que eu te aguardo aqui na quarta-feira em mais uma das lives da segunda edição do concurso mais estourado aqui do Estado do Espírito Santo, Worship Voice. Você na grande final, no dia 14/6, pode nos ajudar aí, caro internauta, votando muito na grande voz da adoração capixaba. Lembrando aí que o primeiríssimo lugar poderá levar aí um clipe gravado em estúdio aqui na TV IBMS, um clipe externo e também ser assessorado em seu primeiro single pelo selo IBMS. Eu te aguardo na quarta e, obviamente, na grande final também. Vota muito, porque o seu voto, no final, vai decidir quem será a grande voz da adoração capixaba. Te vejo semana que vem e até. Tchau, tchau.